E se eu te falar que a camisa icônica da nossa seleção, a Canarinho, foi desenhada por um jovem de 19 anos depois de uma das maiores derrotas que a nossa seleção já teve? Pois é, foi um pouco pesado, eu sei, mas é real. E essa história não é só sobre a camisa da seleção, mas também sobre um processo de criação que todo designer usa para poder criar um projeto desses. E nos próximos minutos você não vai conhecer só esse processo, mas também vai conhecer quais são as melhores ferramentas para usar nos seus processos criativos. Então se prepara, já tira sua chuteira, prepara um café no ponto, porque esse vídeo aqui tá bom demais. E aí galera, meu nome é Patrick, eu sou designer de produto e sejam bem-vindos a mais um vídeo top aqui do canal. E antes da gente ir para o que interessa, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre toda essa história, vamos falar um pouquinho sobre briefing também e principalmente sobre brainstorm. Bem pessoal, em 1950 o Brasil sediou a sua primeira Copa do Mundo e jogou a final usando uma camisa branca com os detalhes em azul na gola. Só que aquele jogo terminou no que foi considerado uma das piores derrotas da história do futebol brasileiro em uma final contra o Uruguai. Muita atenção nesse detalhe, ele é importante. Esse evento ficou conhecido como Maracanaço, com mais de 200 mil pessoas. O impacto dessa derrota foi tão grande que a camisa branca passou a ser vista como amaldiçoada. E em 1953, o país literalmente fez um concurso público para nunca mais usar aquela cor de novo. O jornal Correio da Manhã publicou um edital de um concurso para criar a próxima camisa da seleção com uma única regra: o desenho precisa usar as 4 cores da bandeira nacional. É um briefing perfeito para a época, porque ao mesmo tempo que ele coloca algumas restrições, ele também dá muita liberdade criativa. E quem ganhou esse concurso foi Aldir Garcia Chile, um estudante de 19 anos lá do Jaguarão, no Rio Grande do Sul, bem na fronteira do Uruguai, o mesmo país que tinha vencido o Brasil em 1950. O processo que ele usou para criar essas camisas foi genial. Primeiro ele listou todas as cores da bandeira: amarelo, verde, azul, branco. Depois ele pensou em como distribuir elas de uma forma harmoniosa e funcional. A camisa amarela não foi uma escolha aleatória. Dentro dessas alternativas ele buscou um significado para cada elemento. O amarelo, por exemplo, é a cor mais visível no campo e funciona muito bem contra qualquer outra cor de fundo. E psicologicamente transmite muita energia e alegria. E aqui está o segredo de ouro de todo brainstorming eficaz, pessoal. Ele não parou na primeira ideia. Ele explorou todas as possibilidades antes de escolher a melhor opção. E isso é algo que eu ensino em todos os meus projetos. Quantidade gera qualidade. E aliás, se você está gostando de conhecer um pouco dessa história, conhecer um pouco do processo criativo, já deixa o seu like e compartilha com alguém que vai gostar muito de conhecer a história da primeira camiseta da nossa seleção brasileira. Agora pensa comigo, como é que ele visualizou essas ideias? Lembrando que a gente está em 1953, não existia Photoshop, Illustrator, nada digital. Nem computador existia ainda. Aldir Chile usou técnicas que hoje a gente considera praticamente ancestrais dos nossos mockups digitais. Ele fez todos os seus desenhos no nanquim e no papel. Usou recortes de papel colorido, colagem manual e projeção com papel vegetal. Ele cortava pedaços de papel nas cores da bandeira e ia testando combinações. É literalmente o que a gente faz hoje no Figma ou no Adobe XD, só que de uma forma manual. Mas mesmo essa técnica sendo completamente manual, a lógica continua exatamente a mesma: criar representações visuais rápidas para testar ideias, materializar os nossos pensamentos antes da produção final. Ele chegou até a fazer mockups em alguns bonecos de papel. E sabe o que é o mais impressionante? A proporção e a harmonia que ele conseguiu em todos os elementos e as cores no projeto final são perfeitas até hoje. Essa composição segue regras matemáticas de acordo com a proporção áurea e até algumas técnicas de coloração, como a 60-30-10, uma técnica que eu quero trazer aqui para vocês em breve. A camisa vencedora estreou em 28 de fevereiro de 1954, numa vitória contra o Chile, e poucos meses depois na Copa da Suíça, onde a seleção brasileira infelizmente foi eliminada nas quartas de finais pela Hungria, em um jogo muito tenso e violento que ficou conhecido como a Batalha de Berna, que terminou num placar de 4-2 para os húngaros. Voltando a falar um pouquinho sobre design. A gente já desenvolveu todo o projeto, gerou as alternativas, gerou o mockup,
fez a apresentação e o nosso projeto finalmente está aprovado. E agora, como vai ser a produção desse projeto? Bem, a gente está falando da produção de uma camiseta e essa produção ela pode ser feita de várias formas diferentes. A gente pode fazer com bordado, a gente pode fazer com serigrafia, transfer, sublimação e até mesmo DTF, que é aquela técnica que você pega uma arte, impressa num papel e através de uma temperatura você transfere a arte para o tecido. E antes da gente continuar, coloca aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo, se uma dessas técnicas é familiar para você e se tem alguma delas que você quer ver com mais detalhes. Bem, para esse vídeo aqui a gente vai falar sobre a serigrafia, que foi o processo utilizado para desenvolver essa camiseta que a gente está trabalhando no vídeo. Além de ser uma das mais antigas técnicas de produção de camiseta que a gente tem. Então vem comigo que eu vou te mostrar detalhe por detalhe como funciona um processo de serigrafia. Bem, para começar a falar sobre serigrafia, a gente precisa começar a falar sobre a matriz, que é a tela que vai ser utilizada nesse processo. Essa tela ela é composta por uma moldura de madeira, pode ser de metal também, e um tecido de nylon ou poliéster. A quantidade de fios dessa tela vai determinar a qualidade e a riqueza de detalhes do projeto. Esse tecido ele vai ser esticado e preso nessa armação. Só falando da tela parece que é uma coisa muito simples, uma armação com um tecido esticado e preso. Mas ela vai fazer toda a diferença no nosso processo. Se ela estiver mal feita, acabou toda a arte. Agora que nós temos já a nossa tela, a gente precisa selar ela com um produto de emulsão. Ele vai ser distribuído sobre toda a superfície da tela. A função desse produto vai ficar um pouco mais clara daqui a pouquinho. Agora que a nossa tela já está com a superfície toda coberta com um produto de emulsão, a gente vai ou aguardar o processo de secagem ou utilizar um soprador térmico para agilizar um pouco a secagem dessa tela. E é agora que vai entrar a nossa arte. A gente vai aplicar sobre essa tela, já com produto de emulsão seco, um fotolito. O que é o fotolito? No computador a gente vai desenvolver a nossa arte e cada uma das cores vai ser impressa numa folha separada. É claro que não vai sair colorido, a gente vai imprimir ela totalmente preto, tem que ser um preto 100%. E ela vai ser impressa num papel transparente. Pode ser um papel de projeção, mas também pode ser uma folha de papel vegetal. Essa impressão vai ser feita por uma impressora a laser para maximizar ainda mais a qualidade dos detalhes do nosso fotolito. E agora a gente vai juntar essas duas peças. A gente vai pegar a nossa tela já com um produto de emulsão seco, vai colocar o nosso fotolito sobre essa tela e vai levar para um processo de queima. É nesse processo de queima que o detalhe do produto de emulsão vai fazer a diferença. A nossa tela e o nosso fotolito agora vai ser exposto a uma luz UV muito forte. Essa luz UV vai ser responsável por cristalizar o produto de emulsão. Só que tem um detalhe, essa luz UV ela não vai atravessar a cor preta, por isso o nosso fotolito. Ela só vai cristalizar o produto de emulsão nas áreas do nosso fotolito que não tem nada impresso. Agora, depois de um tempo dentro dessa cabine com luz UV, a gente vai para a parte de revelação ou lavagem. Esse processo é literalmente isso. A gente vai pegar a nossa tela e vai dar um banho com água corrente. Aonde o produto de emulsão foi exposto à luz UV não vai sair com a água corrente, mas onde foi protegido pelo nosso fotolito vai sair com muita facilidade. E pronto, a nossa tela está gravada e pronto para silcar. Agora a gente vai pegar a nossa tela pronta e vai colocar sobre o tecido e vai despejar tinta dentro dessa tela e com a ajuda de um rodo vai transferir a tinta para o tecido. Esse processo, pessoal, tem que ser repetido para cada uma das cores que a gente vai silcar. Por isso, quanto mais cores o projeto tiver, mais caro ele vai ser, porque não é só a gente ter várias telas, uma para cada cor. A gente também tem que fazer o alinhamento dessas cores e ele tem que ser preciso. Então nós vamos fazer a pintura da primeira cor, a gente vai fazer a sobreposição depois da segunda tela e ela tem que ser encaixada com perfeição. Sempre que a gente vai fazer esse trabalho com mais de uma cor, é sempre recomendado que a gente use algumas guias ou a gente trabalhe com um berço de serigrafia, que ele vai bater certinho aonde a arte tem que ficar. E prontinho, a nossa camiseta está finalizada. Agora vamos abrir um parênteses aqui, pessoal. Vamos falar um pouquinho mais do fotolito. O fotolito ele é desenvolvido em um programa de vetorização. O que é um programa de vetorização? Falando de uma forma um pouco mais técnica, um programa de vetorização é um programa CAD.
que é desenho guiado por computador. Esse software de vetorização ele tem várias vantagens, tá? Uma delas é a resolução. O nosso desenho ele acaba sendo o resultado de vários cálculos, várias coordenadas. Por isso ele não tem um tamanho fixo. A gente pode redimensionar ele o quanto quiser. Isso ajuda muito na resolução. Uma outra vantagem é que a gente também pode usar umas cores fixas e sólidas, como por exemplo as cores Pantone. A gente pode usar também umas paletas mais simples, por exemplo, o CMYK, que é muito utilizado na serigrafia. Todo outro software que a gente trabalha com edição, pessoal, pode ser um programa de edição de vídeo, um programa de edição de imagem. Ele vai trabalhar com algumas dessas paletas também. Por exemplo, a paleta RGB, que trabalha com uma mistura de 3 cores, o vermelho, o verde e o azul. E a gente também tem a CMYK, que é a mistura do ciano, magenta, amarelo e preto. A grande diferença é que essas cores são percentuais. Por exemplo, se a gente utilizar a cor verde, ela pode ser 50% da cor azul e 50% da cor amarela. Dentro de um projeto de serigrafia, se nós formos fazer um silk screen, imprimir ali o fotolito para cada uma dessas cores, ele não vai imprimir a cor verde sozinho. Ele vai imprimir um pouco do azul e um pouco do amarelo. Ou seja, a nossa impressão não vai ficar preta o suficiente. Então a gente tem que substituir por uma cor sólida, uma cor única. Eu posso usar uma das cores que compõem essa paleta, o ciano, magenta, amarelo e preto, ou eu também posso usar as cores Pantone, que ajuda demais nesse processo. E 2 programas fundamentais para você aprender a trabalhar com vetorização é o CorelDRAW e o Adobe Illustrator. Cada um tem a sua particularidade e as suas ferramentas que facilitam ou não o seu dia a dia. O CorelDRAW ele é muito mais didático e muito mais fácil de aprender, além de ser muito mais leve também. Só que o Adobe Illustrator ele tem muito mais ferramentas e muito mais recursos para você poder trabalhar. Principalmente quando você quer trabalhar com estampas corridas, que são estampas que se multiplicam. Você consegue trabalhar com muitos outros elementos e muitas ferramentas que você encontra dentro do Adobe Illustrator. Mas calma, logo logo eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre cada um desses programas para vocês. Agora, falando de programa específico, você também precisa de um programa específico para poder cuidar de todo o gerenciamento dos seus projetos. E para isso eu desenvolvi uma ferramenta surpreendente. Essa ferramenta eu desenvolvi para o meu dia a dia, pessoal, para poder gerenciar os meus projetos, os meus ganhos e as minhas despesas também. Eu fiquei muito tempo perdido, sem saber para onde meu dinheiro estava indo. Até eu conseguir reunir em uma única planilha todas as ferramentas que eu precisava. Inclusive uma que eu batizei de DMC, que é Detecção de Microconsumos. Essa ferramenta faz total diferença no final do nosso planejamento, pessoal. Porque todo controle de despesas, a gente sempre olha o gasto com cartão de crédito, o gasto com um aluguel, o gasto com a parcela do carro. Só que a gente nunca enxerga os pequenos gastos. Um lanche que eu comi num dia, um chiclete que eu comprei no outro. Só de usar esse recurso, eu consegui perceber que eu gastava mais de R$500 por mês só com besteira. Foi onde eu consegui enxugar e reduzir os meus gastos. Essa planilha ela é desenvolvida totalmente em Excel, totalmente automática. Tudo que você precisa é só lançar as suas despesas, que o resto ela faz totalmente sozinho. E além de ser totalmente automática, para facilitar ainda mais, eu gravei um mini curso que mostra como cada uma dessas ferramentas funciona. Vai ficar muito fácil de trabalhar com essa planilha. E para ficar ainda mais fácil, ainda mais acessível, pessoal, ela custa menos do que um hambúrguer. Acesse o nosso link aqui pelo QR Code ou pelo link na descrição e garante já a sua. Eu garanto que ela vai fazer total diferença na sua vida. Bem, pessoal, nesse vídeo a gente trabalhou a importância de um briefing, mas a gente conheceu também um recurso muito importante, que é o Brainstorm. O Brainstorm é uma ferramenta crucial para todo mundo que trabalha com criatividade. É ali que vai sair as melhores ideias. E isso é uma das coisas mais legais desse projeto do Aldir, porque ele não seguiu uma tendência, uma modinha. Dentro das variações que ele encontrou no seu Brainstorm, ele criou uma das camisas mais icônicas do futebol mundial. E galera, eu gostaria de agradecer todo mundo que ficou comigo aqui até o final. Obrigado demais. Gravar esse vídeo está fazendo uma diferença gigante para mim, eu tô amando fazer esse tipo de conteúdo. E deixa aqui nos comentários o que você está achando desses vídeos. Um forte abraço, que Deus abençoe grandemente todos vocês e até o nosso próximo vídeo.